Bom, então é isso, pessoal. Eu agradeço mais uma vez pela presença de vocês aqui hoje. E, bom, no nosso último encontro, tivemos uma reunião mais teórica e, por isso, o encontro de hoje será totalmente prático. Mas antes de darmos início às atividades, eu gostaria apenas de retomar um pouco, né, dos últimos encontros para ver como é que a gente chegou aqui, afinal, né? Em uma determinada reunião, eu tinha explicado para vocês as principais diferenças entre prosa, poema, poesia, conto e crônico, conforme vocês devem se lembrar. E ao final, eu pedi para que as pessoas se dividissem em três grupos e que cada um escrevesse algo de temática livre, de acordo com aquilo que eu havia explicado. E vocês apresentaram três poemas diferentes, mas de algum modo todos eles falavam sobre a pressa cotidiana e o cansaço que muitas vezes nos impede até mesmo de praticarmos coisas simples, como, por exemplo, contemplar o céu e até olhar para o próximo. E eu percebi que essa era uma reivindicação de vocês, né? Porque, pensa bem, uma temática livre, três poemas diferentes tratando do mesmo assunto, né? Cada um a seu modo. Então, eu pensei em aprofundar essa discussão, que é algo que de fato afeta a todos nós, ainda mais como estudantes. A gente sabe que a rotina é muito cansativa, além das matérias da universidade, temos nossas demandas pessoais, estágios, enfim. E aí é por isso que na reunião, né, de há 15 dias atrás, a gente discutiu o texto sobre a sociedade do cansaço. E aí eu gostaria apenas de retomar os principais aspectos que nós tratamos, apenas para relembrar mesmo, caso vocês não tenham conseguido participar ou então não tenham conseguido assistir a gravação da reunião, né? E assim, brevemente mesmo, porque eu sei, né, que vocês devem estar cansados, já estamos na quinta-feira, encerrando a semana, mas enfim. No texto enviado no grupo, os autores utilizam a obra A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, para poder refletir sobre a nossa sociedade atual. Este autor diz que, ao contrário da sociedade disciplinar postulada por Michel Foucault no século XX, em que as pessoas eram obrigadas a fazer as coisas, né, seguir as ordens vigentes, eram constantemente vigiadas e punidas caso se desviassem da ordem. Nós, hoje em dia, já vivemos numa sociedade do desempenho, ou seja, já não precisamos de uma pessoa externa para nos vigiar e nos obrigar a fazer algo, porque é como se a gente mesmo se obrigasse. Sabe aquele momento em que você coloca uma pressão sobre si mesmo para poder sempre demonstrar produtividade, eficiência, né? Seja no trabalho, na faculdade, na vida em geral? Então, tudo isso vai causando até mesmo doenças. E as pessoas, muito em parte, né, procuram remédios que podem solucionar os seus problemas de imediato. Então, até mesmo a busca pela terapia, a busca pela gênese do conflito, já não tem sido procurada mais, porque, como eu falei, as pessoas querem respostas rápidas. E tudo isso cria, igualmente, uma sensação de falsa liberdade, porque as pessoas começam a acreditar que o sucesso ou fracasso de suas ações dependem apenas delas próprias e não percebem toda a estrutura que as condiciona e até mesmo determina. Para além de tudo isso, os autores também falam que há uma falta de aprofundamento nas temáticas, né? Nós vivemos sempre com uma atenção muito dispersa. Eu até brinquei que é como se tivessem inúmeras abas do Google abertas na nossa cabeça a todo instante. A gente olha para cada uma delas, mas não conseguimos centrar nossa atenção, o que torna tudo muito raso também, né? Porque a gente não tem de fato esse aprofundamento. E, de forma geral, todas as esferas da nossa vida acabam sendo reduzidas ao trabalho e à produtividade. Igual eu falei, a gente não tem nem mais tempo, né, de sentar, conversar, olhar para o céu, nem mesmo de caminhar, porque a gente tem que ficar correndo o tempo todo.
E esse cansaço não é só meu ou de vocês, é de uma sociedade inteira. Mas, ao mesmo tempo, cada um tem a sua carga, principalmente emocional, né, que acentua ainda mais essa situação. E já não há uma divisão entre o trabalho e o tempo de não trabalho, principalmente porque as tecnologias atuais, né, os aparelhos eletrônicos, por exemplo, facilitam o trabalho a qualquer instante. Então, a casa se tornou uma nova filial da empresa, um estúdio de gravação, um escritório, né? Não tem mais essa ideia, ah, eu vou chegar em casa e descansar, porque até em casa as pessoas trabalham e ficam produzindo. E por fim, né, os autores, eles também falam, que nós possamos ter uma vida para além do trabalho, focar em outras coisas, enfim, algo nesse sentido, que eu concordo, obviamente, mas eu até fiz uma problematização justamente pelo que eu comentei, que não se trata de algo apenas nosso, né, não depende totalmente da nossa vontade, porque vivemos nessa correria diária que nos impele a isso, né, nós somos quase forçados, seja pelas pressões externas ou pelas pressões que nós mesmos nos colocamos. Então é isso, esse foi um breve apanhado das ideias gerais que a gente falou na última reunião, e como eu disse, foi uma reunião voltada mais para vocês, né? Porque vocês tinham levantado esses assuntos, então nós da licenciatura sempre aprendemos que é importante ouvir os alunos, né, as pessoas que estão ali sempre conosco, para ver o que eles querem, e sempre vou enfatizar, mesmo que fique repetitivo, que esse grupo é nosso, a gente quer construí-lo juntos. Mas agora, sem mais delongas, passando para a nossa dinâmica, é o seguinte: eu vou colocar aqui no chat da reunião um código para vocês e um site que vocês precisam acessar com esse código, que é uma nuvem de palavras compartilhada. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Não é nenhum questionário de texto, como se fosse uma prova, não, tá? Não se preocupem. É um questionário mais dinâmico sobre a vida em geral. E a partir dessas perguntas, eu gostaria que vocês conversassem com a gente, né? Nós só estamos nós aqui mesmo, numa reunião assim super dinâmica, não tem nada de sala de aula, então vocês podem ficar tranquilos, podem comentar pelo chat, pelo microfone, enfim. Mas eu vou colocar aqui, tá bom? Para vocês poderem acessar. Só um instante, por favor. Eu já vou escrever para vocês. Sim. Prontinho, já coloquei no chat. Eu acredito que eu escrevi certo, mas enfim, de qualquer forma deve aparecer. E aí vocês cliquem no site, por favor. Vai pedir um código, vocês podem inserir esse código e aí me fala se vai aparecer a tela certinha para vocês. E aí eu vou compartilhar aqui, tá bom? Alguém já conseguiu entrar para me dizer se deu Eu certo? consegui. Ai, que bom. Já está aparecendo a primeira pergunta para você? Apareceu, de que maneira a rotina exaustiva é essa? Pessoal, quando todo mundo conseguir, vocês podem me dar um ok aqui, por favor, só para eu saber? E aí depois eu compartilho a tela para vocês poderem acompanhar também.
eu já compartilhei na tela, tá aparecendo um QR Code também. Caso ó, a Raira entrou, o Lucas, Mirla, o Gabriel. Beleza, gente. Esperar as meninas. Meninas, vocês podem entrar também, viu? Giovana, Duda, Bela, Eu tô a digitando Vanessa. aqui, pode ficar tranquilo. Beleza. Então, enquanto o pessoal vai entrando, é isso, gente. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é mais para a gente poder ter um momento de desabafo mesmo, sabe? Sobre a maneira como a rotina exaustiva e o cansaço cotidiano afetam a nossa vida. Então, assim, eu gostaria de que vocês escrevessem nessa nuvem de palavras algumas coisas, né, que enfim, pressionam você, sabe? Como vocês se sentem no meio de tudo isso? Porque, por exemplo, eu acredito, né, que vocês, assim como eu, também amam o curso, né? Nós amamos determinadas coisas, mas não é porque a gente ama que não reconhecemos que tem ali uma carga pesada também, né? Então, eu lembro que na última reunião até falei assim que em determinado momento eu sentia que era como se o complexo esportivo da PUC fosse um mundo à parte da própria PUC, porque eu gosto muito de ir para lá, né? Porque lá tem várias árvores, lugares ao ar livre, onde eu posso simplesmente me sentar, ficar contemplando o céu, às vezes comer alguma coisinha também, né? Porque lá tem uma lanchonete, enquanto a sala de aula representa toda essa produtividade, os trabalhos, seminários, etc. Eu amo essa parte, obviamente, mas aí quando junta com todo o resto, né, estágios, demandas pessoais, outros trabalhos, aí complica um pouco. E assim, a gente se sente bem mal, na verdade, né, assim. Eu tô falando de mim mesma, porque a gente já vai fazer uma discussão coletiva, né? Eu tô falando isso enquanto vocês vão escrevendo aí. Mas, enfim, então, dando meu depoimento pessoal, é como eu me sinto, sabe? Inclusive, gente, teve uma apresentação minha, né, de um poema que eu escrevi. Foi até uma homenagem a vocês, de certa maneira, porque vocês começaram com essa temática do cansaço cotidiano, e aí um professor que eu tenho na PUC me convidou gentilmente para escrever um poema e ler nessa semana de história que estamos tendo, e eu escrevi justamente sobre isso, o cansaço cotidiano que a gente passa e como que a falta de tempo vai tirando os pequenos prazeres da vida, sabe? Igual eu, por exemplo, que sou extremamente apaixonada por livros, já faz séculos que eu não consigo ler um livro mais, é só artigos, e às vezes nem isso. Então, assim, é um poema bem profundo, se vocês quiserem, até posso compartilhar com vocês depois. Porque ele fala disso, sabe? Como que a falta de tempo vai tirando mesmo, pouco a pouco, tudo que a gente gosta de fazer, os pequenos prazeres, mas, ao mesmo tempo, existe uma parte boa, né? Só que eu vou deixar essa parte boa para depois. Vamos problematizar aqui um pouquinho primeiro. Olha, então já temos algumas respostas aqui, ó. Produção acadêmica, ansiedade, insuficiência, abandono de hobbies. Ai, nem me fale, gente, senão eu começo a chorar. Aceleração, desesperança, desânimo para participar, cansaço e esgotamento, produção acadêmica. Acho que esse eu já tinha lido, né? Vender eu e meu tempo. Exatamente. Esperar um pouquinho para ver se o pessoal vai escrever mais alguma coisa. Então aqui nós já temos várias palavras-chave, né, para poder iniciar. Então é isso, gente. Assim, todas essas coisas aí que vocês colocaram já era algo que a gente vinha debatendo, né? E a sociedade como um todo, a gente vê isso nas mobilizações contra a escala 6x1, por exemplo. Eu não sei como é que alguém consegue defender isso, porque, sinceramente, não é normal uma pessoa ver mais o chefe, os colegas de trabalho do que a própria família, né? Então é uma coisa assim que tem gerado muito debate e muitas lutas também, né? É importante a gente enfatizar, senão a gente foca só no negativo, mas tem essa luta, essa mobilização que acontece. Eu quero perguntar, alguém que escreveu na lista
na nuvem, né, na verdade, de palavras, gostaria também de, entre aspas, dar o seu depoimento, contar um pouquinho para a gente de como se sente, de como tem sido, porque aqui a gente está vendo algumas palavras, né? Então já dá até para perceber uma relação entre elas. Mas se vocês quiserem conversar sobre isso, sintam-se à vontade. Igual eu falei, é um momento nosso, coletivo, não tem nem nenhum professor aqui hoje, na verdade é só a gente mesmo, é uma reunião assim entre aspas, digamos assim, entre alunos apenas, né, nosso bate-papo. Então, se vocês quiserem abrir o microfone, escrever pelo chat um pouquinho de como que vocês se sentem nessa euforia toda, sintam-se à vontade, tá bom? Pode falar, Raira. Oi, gente, boa noite. Tá dando para ouvir? Tá sim. Pronto. Eu escrevi Vender Eu e Meu Tempo, né? Eu escrevi isso porque, além de ser estudante, né, de ser graduanda, né, da licenciatura em História, eu também trabalho CLT. E aí eu vou meio que eu vivo nesses dois mundos, né? O dia todo eu estou no meu trabalho, vendendo literalmente meu tempo, vendendo o que eu sei e fazendo coisas que não são para mim, para outras pessoas, para eu conseguir sobreviver, né? Tanto que eu tenho o costume de escrever bastante, né? E aí tô gostando bastante do grupo justamente por isso, né? Por falar da escrita, da poesia, enfim, eu utilizo muito a escrita como uma válvula de escape, né? E sempre que eu estou no trabalho, com essa sensação de vender eu e o meu tempo, eu lembro muito de uma frase que tem em uma das músicas dos Racionais, né? Que eu acho que é A Vida é Desafio, que ele fala que a gente está sempre. Que ele sentia que ele estava vivendo entre o sonho e a sobrevivência, né? E é exatamente isso que eu vivo todo dia, né? Eu estou vendendo meu tempo, vendendo grande parte do meu dia, que eu podia estar estudando, né? O que é bem frustrante. Mas, assim, é a sobrevivência antes do sonho, né? E aí eu queria ligar também para fechar. Tem um rapper cearense que é o Dom L, não sei se vocês conhecem, né? E tem uma música dele que é muito linda, que ele fala muito sobre essas questões do cotidiano, né? E aí tem uma frase em específico dessa, que fala muito de sonho também, né? Que eu acredito que a gente é movido por sonho, né? É o nosso combustível em essa rotina tão caótica de produção, e eu acredito que todo mundo aqui esteja mergulhado nessa rotina. O Don L, ele fala que a gente tem as ferramentas para induzir o sonho dentro de um pesadelo, né? E é justamente isso. Mesmo com todo esse mundo caótico, a gente tem as ferramentas que são necessárias, a gente tem um conhecimento, a gente tem um apoio para conseguir transpor todas essas barreiras, né? E aí é isso, assim, eu meio que sinto como se eu estivesse me vendendo para eu conseguir sobreviver, mas ao mesmo tempo eu tento comprar de novo esse meu tempo que eu joguei por causa de dinheiro, né, para conseguir sobreviver por meio da escrita, por meio do estudo, por meio de entender como as coisas funcionam, né? E é aí que entra esses momentos de trocas, né? Que fazem valer a pena e eu sinto meio que estou comprando de novo o meu tempo, né? Com os hobbies também, a gente acaba comprando de volta esse tempo. Mas é isso, né? Não deixar de lado essa vontade do sonho, porque a gente precisa sobreviver, né? Apesar de tudo. Nossa, muito obrigada por compartilhar aqui com a gente. Eu me identifiquei totalmente com o que você falou. Eu sinto o mesmo, na verdade. E aí, você me lembrou de uma coisa que eu vi hoje, inclusive, que eu estava acompanhando um mini curso na PUC, e aí a palestrante apresentou uma frase do Lima Barreto, que ele dizia justamente uma coisa que você falou, assim, sobre as pessoas deixarem os sonhos em prol do trabalho, sabe? No caso, ele estava falando mais dos artistas, né? Dos artistas que não podiam ser artistas porque estavam trancafiados em escritórios. Então, eu penso muito sobre isso, porque, assim, não é, por exemplo, uma má vontade, não querer trabalhar, ou preguiça, ou algo do tipo, não é isso. Mas a gente sabe que, querendo ou não, é um tempo precioso da nossa vida que, igual você falou, é vendido. E é vendido porque a gente precisa sobreviver, porque vivemos nessa sociedade capitalista que se você não tem dinheiro para comprar uma água que seja, você
simplesmente vai ficar com sede. Então, assim, é realmente algo frustrante. Você meio que já até respondeu a pergunta do próximo slide, mas depois você escreve lá de novo, tá bom? Mas enfim, muito, muito obrigada por compartilhar essa experiência com a gente. E eu digo mais uma vez que fico muito feliz por esse grupo estar sendo assim esse momento de pausa na sua rotina, né? Inclusive, se você tiver sugestões de coisas que você gostaria que a gente fizesse, pode mandar, que com certeza a gente vai dar um jeito de encaixar. Nós queremos justamente isso, sabe? Que esse espaço seja leve. É claro que a gente tem as reuniões teóricas que são importantes também para a gente aprender, debater, discutir. Só que nós queremos, de agora em diante, ter mais momentos como esse de hoje, sabe? De troca. Não vou dizer olho a olho, né? Porque assim, a gente não está aqui pessoalmente, mas esse momento mesmo entre nós, sabe? Que seja leve, dinâmico. Pode falar, Giovana. Antes disso, na verdade, eu só vou ler o que o Lucas falou no chat, rapidinho. Recentemente tem sido uma pauta das conversas com os meus amigos, o tema do moedor de sonhos, que é a nossa vida hoje. É um sentimento bem comum no meu meio. Pois é, né, Lucas? Se você quiser falar mais sobre isso também, ligar o microfone. Mas enquanto isso, eu vou passar a palavra para a Giovana, viu? Se você não quiser falar no microfone, depois eu comento o que você mandou no chat, tá? Pode falar, Giovana. Eu ia só comentar uma coisa, porque a primeira palestra que a gente teve na Semana de História, a Elisa comentou sobre como ela sendo uma mulher negra, periférica, e etc., ela não tem tempo para se dedicar à arte como ela gostaria. E eu acho que essa é uma questão de classe também, porque aqueles que são filhos de pessoas de elite, etc., eles têm esse privilégio de não precisar trabalhar, então eles podem produzir arte da maneira como eles quiserem. E quem é da classe operária, nós aqui que precisamos trabalhar, igual a Raira, né, que além de fazer a faculdade tem que estar trabalhando CLT e etc. Então, isso também é um dificultador muito grande, é uma injustiça muito grande se você parar para pensar, porque mesmo que você goste daquilo que você produz, você não tem condições de viver daquilo porque o seu meio não permite. E aí, em contrapartida, tem gente que recebe milhões para financiar as coisas e financiar projetos artísticos e é tudo muito vazio, talvez. Eu acho que tem um outro problema também social, é que hoje em dia a gente não valoriza tanto essas coisas. Hoje em dia a gente não entende a arte como uma coisa que tem que ser valorizada. Sim, isso é verdade, Raira. Nossa, eu acho que essa provavelmente é uma das piores partes, porque você tem que se dividir em trabalho doméstico, trabalho externo e ainda tem a faculdade. E eu não sei se é o seu caso, mas eu sou irmã mais velha, então querendo ou não, eu tenho que ajudar a maior parte, né? Porque, poxa, se não for eu, quem vai ser? Então isso é um outro dificultador muito grande. Aí, então, tá vendo? Você entende bem como é que é o batidão, né? Às vezes você acorda de manhã, você é quem tem que correr e lavar vasilha, dobrar roupa, fazer isso, fazer aquilo, porque isso já é esperado de você. Muito obrigada, Giovana, pelo seu comentário. Nossa, eu gostei muito que você tocou nessa questão, né, da classe, do gênero, etc. Tem tudo a ver, porque assim, até no texto mesmo, teórico que a gente discutiu semana passada, os autores eles citam que, por exemplo, a maior parte das pessoas que buscam medicamentos para poder lidar com todo o estresse cotidiano são as mulheres. E aí ele diz que obviamente não é porque elas são inferiores ou mais frágeis que os homens de forma alguma, mas sim porque elas têm uma dupla carga sobre elas, né? Então, assim, elas têm que competir, inclusive, com os homens no mercado de trabalho, academicamente, tem todas as demandas externas e dentro de casa também, como você bem mencionou. E esse fator financeiro, de fato, também, né? Eu mesma sempre fico pensando assim, gente, a rotina de uma pessoa assim, né, que tem boas condições, é tipo, ai, um pilates às 3, um piano às 4, uma piscina às 5, sabe? Tipo, não necessariamente nessa ordem, nesses horários, mas, tipo assim, é um dia que é totalmente regrado por, assim, coisas que dão prazer, sabe? É uma academia, uma aula de piano, é um cineminha aqui no meio da semana da tarde, sabe? São coisas que dão prazer. Eles não precisam se dedicar ao trabalho, igual a Raira falou, vender o tempo para sobreviver, sabe? Em um único dia, às
vezes, essas pessoas conseguem fazer coisas que no mês inteiro nós não conseguimos, porque a gente tem que ficar se deslocando o tempo todo, enfim, realmente acaba não sobrando tempo para nada. Então, eu gostei muito que você enfatizou esses fatores, né, de classe, de gênero, eles de fato são muito reais. Aí você também diz. Não, a Mirla falou, é como se a mulher tivesse um segundo emprego. Pois é, né? A Giovana, eu acho que o dificultador principal é que existe um segundo emprego, mas ele não é visto como emprego, sim. Trabalho de cuidado é visto como obrigação se você for mulher. É isso mesmo, Paula. Pois é, Giovana, né? Se a gente for pensar, a mulher tinha que receber pelo tanto de coisa que elas fazem em casa e que realmente é visto como obrigação. E isso aí, gente, é uma coisa que dá tanto debate e tantas discussões, porque assim, é uma coisa que se a gente for pensar, é cultural, tá entranhado na sociedade mesmo, desde criança, né? A gente observa algumas criações de mães que ensinam desde criança, não só a mãe, né? Mas eu falo assim, da família, às vezes, que ensina a menina sempre a termina de brincar, junta os brinquedos, sujou isso aqui, vai lavar. E o menino não. O menino, desde criança, ele costuma ser ensinado que não precisa, né? Os pais podem até falar assim, limpa isso daí, mas se não limpar, tudo bem. E a menina não, desde criança já tem que seguir aquele padrão, né? De comportamento, padrão do que deve fazer. Isso até nas brincadeiras também, né? Assim, é claro, gente, que tem mudanças hoje em dia. Eu já vejo muitas famílias assim. Que isso nem existe mais, mas por outro lado tem as permanências, né? Então, assim, eu conheço casos de hoje em dia, por exemplo, que mães não deixam as crianças, né, meninas, brincarem, sei lá, de carrinho, sabe? Tem que ser só aquela coisa de boneca, que querendo ou não, já é uma coisa que tá ali ensinando a cuidar, ou de panelinha, que inconscientemente já vai ensinando a cozinhar. Então, assim, eu acho que até nesses brinquedos, em coisas aparentemente banais, essa lógica da mulher sempre ser ensinada a ter esse trabalho doméstico como obrigação já vai sendo criada, igual eu falei, na nossa sociedade, graças a Deus, né? E as pessoas que lutaram por isso, a gente evoluiu muito, mas eu vejo com meus próprios olhos coisas desse tipo acontecendo. Então, né? Aí a Mirla disse, ou quando a vida é tão corrida, com uma escala 6 por 1 e você percebe que fazia meses que não via um pôr do sol. Quando eu trabalhava no call center, era o que eu mais sentia falta, era ver o pôr do sol, ficar uma tarde tranquila, sem preocupações. Pois é, né? A gente nem vê o tempo passar mais. Eu mesma fiquei assustada essa semana, porque a gente começou do nada, já vai ser sexta-feira amanhã, tipo... E aí a gente pensa, né? O que que se passou? A vida, assim, ela corre num segundo, num intervalo de tempo. Mas muito obrigada, gente, por vocês estarem compartilhando seus sentimentos, suas emoções com a gente. É muito importante nós termos essas trocas. Aí a Raira. E o pior de tudo é ver quem folga 252 dias decidir a vida de quem trabalha 6 por 1. É revoltante, é muito revoltante, gente. Igual eu disse, eu não sei como que, assim, as pessoas conseguem defender isso, sabe? Assim, é num nível que dá, assim, muita, muita raiva de fato. Porque assim, pessoas, sabe, governadores, políticos que ganham milhões, sabe, ganham milhares, milhares de reais por mês. E aí, outro dia eu tava refletindo, gente, sobre o salário mínimo. Assim, eu, como pobre estagiária, não chego a ganhar nem o salário mínimo. Mas eu fico pensando nas pessoas assim, gente, não dá para sobreviver, não dá para sobreviver. E aí eu fiquei pensando, gente, quando que isso foi normalizado? Porque não é possível, sabe? Quando a gente para realmente questionar as coisas, nossa, é uma outra realidade. Aí a Giovana é da mesma laia que chama professor de vagabundo por pedir aumento de salário, mas o dele recebeu aumento. Gente, sinceramente, nem me fale disso, viu, Giovana? Oh, e o pior de tudo, gente, eu fico revoltada quando eu vejo pessoas sendo contrárias às greves dos professores. Primeiro, não entendem toda a luta que os professores passam.
os péssimos salários, as péssimas condições, sabe? E aí, e não, e o pior de tudo os próprios governantes, eles costumam dizer, igual, não foi nessa greve, foi numa greve passada que teve, tinha esse discurso. Acho que até nessa também, mas foi mais forte numa greve passada. Que todo mundo estava falando, mas como é que as crianças vão se alimentar? Como é que as crianças vão ficar? Tipo assim, sendo que a fome, né? A gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas vão de fato na escola porque é lá que tem o alimento, né? Essa situação acontece. Mas, tipo assim, ao invés de tentar solucionar o problema da fome, que é muito mais grave, que precisa de políticas públicas específicas, aí coloca tudo nas costas do professor. Ou seja, é por culpa do professor que a criança não tá comendo, é por culpa do professor que meu filho tá isso, meu filho tá aquilo. Tipo, sabe, condena o professor por buscar melhorias, sendo que essas pessoas que condenam já têm tudo, né? Então, assim, eu fico sinceramente com muita raiva quando eu vejo alguém criticando as greves que os professores fazem para pedir o mínimo, porque vamos combinar, é o mínimo, né, gente? Não existe absolutamente nenhuma profissão sem os professores. E os professores são talvez os mais desvalorizados de todos, assim. Aí a Raira é porque não vive e não sabe como do outro lado o discurso é outro. Não, sabe o que você me lembrou? Eu vi na internet, acho que foi o Álvaro Damião pegando o transporte público de Belo Horizonte no domingo, porque, né, aqui em BH a gente tem esse transporte gratuito agora, aos domingos, a tarifa zero. Aí o pessoal nos comentários, eu quero ver ele pegar o transporte no horário de pico no, né, daquele jeito que o ônibus tá, que não entra nem vento, ninguém nem consegue respirar. Então, tipo assim, a Bela, o Paulo, desculpa, meu Wi-Fi está instável, não tem problema não, Bela, acontece. A Giovana é sempre o prefeito de BH na cena do crime. Ô, gente, sinceramente, eu juro, os comentários foram os melhores. O pessoal assim, não, eu quero ver ele entrar aqui no. Aí citou lá os ônibus, né? Ônibus tal, no horário de picos, que não dá para entrar um vento e etc. E é mesmo, gente, é muito fácil ir lá no domingo pegar o primeiro ônibus que passar e falar: olha, eu sou como prefeito, pego o ônibus, não sei o quê. Então vai pegar o ônibus no horário de pico, então. Mas o problema é ser de esquerda e defender a educação. Pois é, né, gente? Ó, estamos errados, galera. Como assim? Ai, a Giovana morro com esse discurso. Ah, não, gente, sinceramente. Mas enfim, então, alguém mais quer falar alguma coisa sobre isso? Que colocou aí na nuvem de palavras? É porque a gente já está chegando nas 8 horas, e aí eu queria finalizar essa dinâmica ainda hoje. Mas se alguém quiser falar mais alguma coisa sobre essa nuvem de palavras específicas, fique à vontade, tá bom? Pelo chat, pelo microfone. Se vocês se identificam com alguma coisa que a gente falou, que eu acho difícil, assim, a gente tem nossas experiências individuais, mas quando se trata de cansaço, capitalismo, etc., infelizmente, assim, é uma coisa geral, não tem como, porque todos nós somos afetados, né, de uma forma ou de outra. Mas, enfim, alguém quer falar um pouco mais sobre essa parte específica? Não? Então, gente, eu vou passar para a próxima nuvem de palavras, tá? E aí, eu queria que vocês me falassem se está aparecendo para vocês. Olha, eu vou mudar aqui. Olha, descreva o que te motiva apesar de todos os desafios enfrentados. Está aparecendo essa pergunta aí para vocês responderem? Ou não? É o mesmo código, não é? É o mesmo código. Vê se aparece essa outra pergunta. Apareceu aqui para mim. Apareceu? Ai, que bom. Uhum. Porque eu sou péssima em tecnologia, gente. Eu falei assim, não, esse trem tem que dar certo, porque senão
Beleza, gente, eu já tô vendo aqui as respostas de vocês. Continuem escrevendo, tá? Que daqui a pouco a gente discute um pouquinho sobre isso também. Então, enquanto vocês terminam de escrever, eu estou lendo aqui, né? E apareceu muita coisa relacionada à cultura, né? A própria palavra cultura, arte, escrever, ler, sonhos. Eu acho muito bonito, assim, o Ferreira Goulart dizia que a arte existe porque a vida não basta. E eu amo essa frase porque hoje mesmo de manhã eu estava comentando, assim, que sem Deus e sem a arte eu não vivo, gente, não sou ninguém, assim, eu realmente não existo sem Deus e sem a arte. Porque é algo que nos conforta de uma maneira, sabe? E é um dos objetivos que a gente tem aqui nesse grupo. Por isso, os poemas, a escrita, porque é uma maneira muito bonita da gente se conectar com os nossos próprios sentimentos e com os outros também, né? Quando a gente conta uma experiência nossa, aquilo toca também em outras pessoas. E eu acho isso muito bonito. A arte, ela verdadeiramente salva. Eu sempre digo que sem ela, né, eu não seria nada, não faria nada, porque é muito bonito ver realmente, sabe, o poder que a arte tem de nos transformar e como que isso acaba sendo um refúgio no nosso dia a dia, né? Igual naquele poema que eu comentei com vocês que eu escrevi, né, para a Semana de História e tudo, eu primeiro problematizo toda a falta de tempo, etc., e depois eu cito justamente a arte, sabe? Quando eu vou falar de uma coisa boa, tipo, ai, mas pelo menos eu ainda tenho isso, esse pelo menos se refere à arte. Eu até comento, assim, né, que infelizmente eu não tenho tido mais tempo de ler, que a única novela que eu tenho assistido é a Divina Comédia da vida real, que o filme mais longo que eu vejo são os pequenos vídeos no meu celular, mas eu cito que, por exemplo, ainda me restam os versos que eu escrevo de vez em quando e as músicas que eu sempre escuto. Então, como vocês estão falando muito de arte, eu lembrei disso, porque assim, a arte para mim também é o que permanece, sabe? Apesar de tudo. Mas temos, igual vocês escreveram aqui, os vínculos, as amizades, a família, porque as pessoas também são muito importantes, né? E essa pressa cotidiana faz com que às vezes a gente nem consiga olhar para o próximo, não necessariamente por egoísmo, né, egocentrismo, vaidade, nada disso. Às vezes a gente está realmente tão cansado, tão exausto e tão imersos nos nossos próprios dilemas que a gente não tem tempo nem de olhar para o próximo. Hoje, no minicurso que eu estava apresentando junto com o meu grupo da PUC, a gente falou muito sobre arquitetura hostil, que são intervenções urbanas realizadas nos espaços para poder limitar quem vai usufruir, né, da cidade e também uma tentativa de evitar que as pessoas em situação de rua, por exemplo, permaneçam nos locais. E aí, a gente falou sobre como essas pessoas são tão invisibilizadas, mas eu critiquei esse termo, porque a gente fala, pessoas invisibilizadas, só que elas estão ali o tempo todo, sabe? Como invisíveis, se a gente vê. E aí eu sempre me lembro de uma coisa que eu li uma vez, é o seguinte, eu estava assistindo um filme, e aí nos comentários do filme uma pessoa dizia assim, que quando saiu do interior para vir morar em São Paulo, ela se espantou com a quantidade de pessoas em situação de rua que ela viu. E hoje, morando na cidade há mais de 6 anos, isso se tornou natural, ela não se espanta mais. Significa que essa pessoa é ruim, etc? Não, mas é porque o olhar realmente se acostuma a ver situações
terríveis como se fosse algo normal. Ah, faz parte da cidade, acontece. Então, assim, essa pressa de realmente a gente não ter nem tempo de olhar para o céu, de olhar para o próximo que está ali do nosso lado, isso vai enfraquecendo os vínculos humanos, sabe? A gente só fica preocupado o tempo todo dentro da nossa cabeça e onde é que fica o outro nessa história toda, né? E aí, igual eu falei, também não é uma responsabilidade nossa, não é questão de egoísmo, então você não quer olhar para o próximo, é porque a pressão cotidiana faz isso mesmo. Ela faz com que a gente só se preocupe com a rotina, com a tarefa, né? Nessa pressa toda, a gente não olha para o lado, a gente tá diante de uma coisa, mas não vê. Então, assim, esses são só alguns pensamentos aqui que eu tive enquanto eu li as palavras que vocês colocavam nas nuvens, mas novamente eu pergunto, vocês querem comentar um pouco sobre o que vocês escreveram, sobre o que motiva vocês, apesar de tudo, né? A gente sabe que é muito difícil, cansativo, mas o que motiva vocês, apesar de tantos problemas, continuarem seguindo e tendo esperança e acreditando que no final vai dar certo, né? Que não tem só a parte ruim, que tem uma parte boa também, e a gente precisa falar da parte boa, não só dos problemas. Tem pessoas que julgam muito os sonhadores, dizem que eles são utópicos demais, mas igual a Raira falou, quem somos nós sem os sonhos, né? Quem somos nós? A gente precisa deles para poder sobreviver. Então, se vocês quiserem comentar um pouquinho sobre isso no chat ou abrir o microfone, pode falar, Giovana. Agora eu vou ficar quietinha, hein? Falei demais Não, já. pode continuar falando. É, isso vai parecer muito, assim, muito doido, mas uns meses atrás eu li O Quarto de Giovanni, do James Baldwin, né? E tem uma parte nesse livro que é mais pro finalzinho, assim, que o Giovanni e o protagonista do livro, o David, eles estão tendo uma briga, e aí eles estão brigando, e aí ele faz uma metáfora, porque eles estão segurando, tipo, tijolos, assim, cada um tá segurando um tijolo, e aí eles estão quase se atacando, mas aí eles soltam o tijolo, e aí eles se entendem, assim, e aí é uma passagem que eu explicando não é tão bonito quanto lendo. Mas eu penso nessa parte do livro com bastante frequência e eu fico pensando como a gente tem a capacidade de escrever umas coisas que são tão assim bonitas, sabe? Elas são tão simples e ao mesmo tempo elas dizem tanto. Então eu penso que essa é uma coisa que indiretamente ou não acaba me motivando. E tudo bem, nem todo mundo é o James Baldwin, porque o cara era tipo assim, talentosíssimo, escrevia de um jeito incrível. Mas é muito doido quando a gente percebe que essas coisas que são às vezes de outro plano, né, do plano da ficção, ou o que quer que seja, são coisas em que a gente se agarra quando a gente está precisando de algum tipo de esperança ou de distração, ou o que quer que seja. Então, quando você fez essa pergunta, eu lembrei automaticamente dessa passagem desse livro, porque isso às vezes aparece na minha cabeça e eu fico assim, olhando para o teto, pensando, meu Deus, como é que pode um negócio, sei lá, nenhum parágrafo direito, ter tanta coisa, dizer tanta coisa. Ai, amei, Giovana, que bonito isso que você falou. E realmente, né, assim, às vezes assim, às vezes o que nos salva não é, tipo assim, algo extraordinário, um remédio milagroso, é algo simples, igual você falou, uma passagem em um livro. Isso faz total diferença. Amei seu comentário. Mas alguém, gente, quer falar alguma coisa sobre isso? Pode falar, Raira. Pronto, eu também sou muito assim com a literatura, né? Mas outra coisa que me salva e que me faz pensar muito na realidade de maneira geral e suportar o dia a dia é a música. Eu não sei se vocês conhecem o FBC. Ele é um cantor de rap também. Eu sou muito cadelinha do rap. Tem uma música dele que assim é meu mantra quando eu tô mal, é autoajuda. E aí ele fala muito sobre que assim pensar em si mesmo e acreditar na gente é sempre o primeiro passo, né? E aí quando a gente está no mundo acadêmico, a gente se depara com muitos medos, né? Tipo assim, pô, eu tenho que fazer um TCC, eu tenho que publicar um artigo, eu preciso fazer isso e aquilo, e você fica se sentindo muito pequeno diante de tudo isso, né? Se sentindo insignificante, tipo, mãe, eu não sei fazer, eu não sou tão boa o suficiente. E aí a música ela vem muito nesse sentido, né? De não sei, você acreditar em si. Eu escuto muito a cena do rap feminino também,
E aí, eu não sei vocês, gente, mas eu vim entender realmente enquanto uma mulher adulta recentemente muito por causa da música. Tem umas cantoras que são a Duquesa, enfim, a Júlia Costa, não sei se vocês conhecem, mas enfim, elas falam muito sobre o que é ser mulher numa sociedade que a todo tempo tá tentando atrasar a gente, né? E aí ela fala muito sobre pensar em si, sobre você construir a sua própria vida e ser senhora do seu próprio destino, né? E aí a música, assim como a literatura, ela tem esse poder transformador, né? De fazer a gente pensar na nossa realidade e também construir a nossa identidade, né? Eu tô construindo, assim, essa minha noção realmente do que é ser uma mulher adulta, porque até um dia desse eu me achava uma menininha, né? O que é ser uma mulher adulta, né? E aí é isso, é a arte salvando sempre, né? O que seria da gente sem a arte realmente. Ai, muito obrigada pelo seu comentário também, gente. Eu amo quando vocês comentam. Mas enfim, não, eu super te entendo. E isso, essa última coisa que você falou, né? Tipo, que há pouco tempo atrás se via como uma menina e agora já se vê, né, como uma mulher adulta. Pois é, eu acho que até isso também, de certa maneira, tem a ver com o tempo, sabe? Porque os processos que a gente vive são tão acelerados que a gente não tem um momento de pausar e refletir. O que que aconteceu? Sabe? O que que veio daqui até aqui? E o que que está acontecendo agora, o que que vai ser daqui a pouco, não, tudo acontece assim ao mesmo tempo. E aí a gente não consegue parar para realmente refletir, não, essa etapa se encerrou, agora eu estou numa outra, ou então não, ainda estou vivendo as duas, tipo, e aí é bonito quando você fala, né, que a música, além da literatura, também te ajuda a se entender. E de fato, né, assim, eu comentei isso hoje mesmo, né? A gente estava conversando. São conversas que eu acho que vocês também têm, né, com os colegas de vocês, enfim, quem quer que seja, porque é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, então a gente conversa muito. E aí eu citei isso, né? Eu até já disse aqui essa noite, né, que eu falei que sem a arte eu não sou nada, mas eu enfatizei a música, porque. Igual ler, eu sempre tentei ler, por exemplo, no ônibus, sabe? Quando eu fico sem tempo. Só que hoje em dia está sendo uma luta até ler no ônibus, porque ao invés de ler o livro, eu tenho que ler um artigo, ou ficar, tipo assim, mandando mensagem, mas para resolver coisas profissionais, ou até dormindo, assim, né? Porque eu acordo com tanto sono que aí às vezes eu falo assim, não, eu tenho que dormir, tenho que tirar pelo menos um cochilo aqui, né, para conseguir aguentar o dia todo. Então, assim, até ler, que é uma coisa que eu amo com todo o meu coração, eu não estou conseguindo fazer mais. Então, assim, até os filmes também que eu comentei, né? Os filmes mais longos que vejo são os pequenos vídeos no celular, enfim. Então, querendo ou não, novela, filme, até mesmo os livros têm se perdido, mas uma coisa que nunca perde é a música. Tipo, eu posso estar no ônibus, eu vou estar de música, eu estou andando na rua, eu vou estar com música, eu saio da faculdade, já coloco meu fone, então, assim, a música é uma coisa que permanece, assim apesar de tudo, sabe? Além de tudo. Então, é uma coisa que super me motiva também. A Mila falou: às vezes eu tento me mimar no meio da semana para me sentir melhor e motivada. E a gente merece, né? Assim, a parte ruim é isso, é tipo assim, algo que deveria ser normal. Ter que ser um mimo, sabe? Tipo assim, não, deixa eu respirar um pouco porque eu mereço. Tipo, a gente merece todos os dias. E é uma pena que a gente não consiga nos dá esses privilégios todos os dias, né? Que tenha que ser uma exceção. Tipo, uma coisa que era para ser normal acaba se tornando uma raridade, mas eu super te entendo. A Mila, tipo, comprar um sorvete. Pois é, né? Às vezes a gente acontece isso mesmo. Se a gente tá tão corrida que fala, não, deixa eu me dar pelo menos isso daqui. É descansar num domingo. É verdade. Hoje em dia, nem final de semana a gente tem mais, né? Vamos ser sinceros. Eu super te entendo, Mila, nessa questão. Ou não ir muito bem em uma aula. Pois é, a gente tem. Assim, sabe o que que eu acho, gente? Eu acho o seguinte, que a gente abre, assim, às vezes as redes sociais e, inevitavelmente, existe uma comparação muito grande, porque dependendo dos perfis que a gente segue ou dos que aparecem para a gente, todo mundo parece ter uma vida perfeita, né? Assim, igual eu até brinquei com a rotina de uma pessoa rica, né? Ai, que às 3 é um pilates, às 4 é um piano, etc. Eu acho que é um pouco inevitável a gente não se comparar. Então, assim, a gente vê nessas vidas que parecem tão perfeitas e a gente fica pensando, por que que
parece, né, que todo mundo tem um caminho tão linear e só o nosso tem curvas. Por que que tudo parece tão perfeito à minha volta e comigo não é? Né, eu acredito que vocês vão se identificar com esse sentimento. E aí o que a Mirla me falou me lembrou o seguinte: a gente tem que se permitir falhar, sabe? Eu acho que o ser humano em geral, não todos, mas enfim, a gente costuma ter muita compaixão pelos outros, mas quando é com a gente, nós não temos essa mesma compaixão. Se uma pessoa erra, a gente perdoa, a gente dá outras chances, oportunidades, mas nós temos uma autocrítica muito grande. E assim, um poema que a gente até já leu aqui nesse projeto foi aquele do Fernando Pessoa, né, do Álvaro de Campos, que se chama Poema em Linha Reta, que ele fala: estou farto de semideuses, porque todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E esse poema é muito bonito, porque ao contrário, assim, de tudo, ele quebra a lógica, ele fala: eu não sou perfeito, pelo contrário, eu sou isso, aquilo, sabe? Tipo assim, ele se autodefine das piores maneiras possíveis, e é como se ele dissesse: onde estão as pessoas humanas, as pessoas que erram, as pessoas, sabe, que falham? Porque a vida é isso, sabe? A vida não é um recorte positivo ali no Instagram. Então, isso que a Mirla falou me lembrou muito isso, assim, a gente se permitir, sabe? Igual ela disse, não ir muito bem em uma aula. E tudo certo, a gente não tem que ir bem em tudo mesmo. Essa ideia de que a gente tem que ser bom em tudo, tipo, nos estudos, no trabalho, na família, etc. Gente, isso é uma ilusão. Pelo menos na nossa realidade, assim, se a gente tentar focar em tudo ao mesmo tempo, uma área ou outra vai ter que ser prejudicada. Isso é na vida como um todo, até na história também isso acontece. Por exemplo, o professor nunca consegue falar de tudo, ele tem que fazer um recorte. Não, eu vou abordar dessa temporalidade até aquela, eu vou falar desse assunto até aquele. Não dá, tipo assim, é tanta coisa que inevitavelmente a gente tem que fazer escolha, sabe? Então, é igual o Fernando Pessoa, ele diz, né? Tenho em mim todos os sonhos do mundo. É tipo a frase que eu mais amo dele. E aí, uma professora de literatura que eu adoro, admiro muito, que é a Bruna Martioli, ela disse: "Ô, gente, quando o Fernando Pessoa fala tenho em mim todos os sonhos do mundo, veja bem, ele não disse eu realizo todos os sonhos do mundo. Ele diz que tem, mas não realiza todos. Eu acho que é um conselho para a vida, assim, sabe? A gente se permitir falhar, se permitir errar, porque um erro não define, sabe? E se permitir tomar um sorvete, se permitir descansar do domingo, sabe? A gente merece isso. Tipo, a Raira, eu amo. Ah, mentira! Eu amo os vídeos dela, minha mãe. Ai, não acredito! Gente, eu não conheço ninguém que segue ela. Menina, como assim? É eu tendo. Ai, tipo, gente, eu juro, fiquei chocada agora. É que eu juro, gente, é uma professora, eu super indico vocês seguirem. Ela chama Bruna Martioli. É uma professora de literatura, assim, fantástica. Gente, meu sonho é ter aula com essa mulher pessoalmente, juro. Eu sou, tipo, a maior fã dela. Ela esteve aqui em São... É porque ela mora em Portugal, né? Ela faz doutorado lá e tudo. Ela esteve aqui no Brasil, mas em São Paulo, infelizmente, eu não consegui ver ela. E aí eu tive um choque aqui agora, juro, um mini surto, porque eu nunca conheci ninguém, assim, que segue ela. A Raira, escuta o podcast dela, tem um episódio sobre escrita acadêmica muito bom. É Tempo de Morango. Sim, eu super escuto os podcasts dela. Inclusive, gente, assim, eu não sei vocês, mas às vezes eu, querendo ou não, acabo assistindo vídeos, tipo, na velocidade 2, não vou mentir, não. E os dessa mulher eu não assisto na velocidade 2. E ela posta vídeos enormes e eu assisto cada segundo deles. A Raira, Unidas pela Bruna, uhul! Não, a gente tem que fazer um recorte disso aqui e mandar para ela, falar assim: você agora está convocada a ir na PUC Minas, dar uma palestra no nosso projeto online para todo mundo e presencial também. Vamos ter que convocar ela, ó, fazer uma união aqui. Enfim, gente, desculpa, assim, é porque realmente, nossa, adorei. Gente, a gente tem que conversar mais sobre isso, tá, Raira? Temos que conversar, porque você é a única pessoa que eu conheço que segue ela, tipo, como assim? Ai, mas enfim. Mas voltando aqui ao assunto, gente. Então, mas alguém quer falar alguma coisa sobre isso? É, Podem ficar à vontade, tá, gente? Eu tô fazendo minhas reflexões aqui, mas é para dinamizar um pouco a discussão também, mas esse espaço é de vocês. Então, se vocês quiserem comentar alguma coisa. A Maria Eduarda, eu fiquei curiosa agora para assistir. A gente assista.
Sério, vale muito a pena. Inclusive, ela lançou um livro que chama É Tempo de Morangos, porque é extraído de uma frase do livro A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Ela é, tipo, apaixonada pela Clarice. E aí eu comprei o livro, ainda não tive tempo de ler, né? Não tive tempo, mas o livro tá guardadinho aqui em casa. E, ô Duda, a Duda é da minha sala, gente, da PUC. Se você quiser, Duda, eu até levo o livro dela para você ver também. Vale muito a pena, gente. Bruna Martioli, que ela chama. É a deusa, assim, da literatura. Assistam muito ela. Mas, enfim, é isso, gente. Vocês querem falar mais alguma coisa? Ou a gente pode passar para a próxima nuvem. Enfim, eu fico muito feliz, viu, de saber que, apesar de todo esse caos cotidiano, vocês conseguem encontrar o conforto, seja nas amizades, seja no livro, na arte em geral, não importa. É muito importante, né, a gente ter algo a se apegar, porque senão, infelizmente, ninguém sobrevive, né? Mas que a gente não deixa todo esse peso tirar o melhor que há de nós, sabe? Eu acho que é muito fácil o cotidiano corrido tirar o melhor de nós, mas a gente não pode deixar, não pode permitir. E aí, passando então para a última nuvem de palavras, para você, o que é preciso para ter um mundo mais equilibrado e justo? Então, a partir de tudo que a gente discutiu, né? A falta de tempo, o cansaço, a produtividade, a pressão, o que que precisa mudar, sabe? O que que vocês acham que tem que mudar na sociedade para que as coisas sejam mais equilibradas, sejam mais justas para todo mundo, não só para alguns? Aí vocês podem. Fim do capitalismo. Não, assim, de fato. Ô, gente, por que que o capitalismo é o problema de tudo, né? Meu Deus do céu, eu fico assim, que ódio do capitalismo. Empatia e equidade realmente são coisas que têm se perdido. Olhar para o outro com empatia, sim. Empatia, a gente fala tanto disso, né? Parece ser uma coisa comum, mas quando a gente vai refletir, é algo que tem faltado tanto. Fim do capitalismo. Pode falar, Ive. Olha, eu acho que tudo no fim se resume o desacelerar. Uhum. Quando você desacelera, você começa a prestar atenção ao que está em volta. E quando você começa a prestar atenção ao que está em volta, isso abre espaço para Uhum. empatia, para compaixão e até mesmo para o cuidado próprio. Porque quando você desacelera, você começa a notar coisas com você, o que está acontecendo com o outro, o que está ao seu redor. Uhum. Verdade, eu também acho que a partir do momento que a gente abre esse olhar, né, tudo muda, assim, de fato. A gente começa a reparar coisas que não reparava antes, a gente começa a sair de, assim, em torno de só nós mesmos e olhar para o próximo, né? Eu concordo com isso. Ao fim do capitalismo, dinheiro bem distribuído, tolerância, capitalismo, adorei. Consciência de classe, importantíssimo também. Importantíssimo, porque, ô, gente, uma coisa, igual a gente estava falando, que tem raiva disso, daquilo, outra coisa que dá raiva. Pessoas que defendem políticas e políticos que agem contra ela, sabe, gente? É uma coisa que eu realmente, assim, não dá para entender. Eu sei que tem toda uma teoria por trás, mas, ai, não dá para entender, gente. Consciência política é muito importante, sério. Olhar para o outro com empatia, se eu também já li. Tolerância. Então a gente vê aqui que muita gente está falando, né? Vocês estão falando muito sobre empatia e capitalismo e tolerância, né? Eu acho que são as três palavras assim que mais se destacaram. Vocês querem comentar um pouco disso? A Ivy falou, né, que para ela se resume mais ao o ato de desacelerar. E vocês, por que que vocês colocaram essas palavras empatia, capitalismo? Comenta um pouquinho para a gente conhecer melhor os pensamentos de vocês. Pode escrever no chat também, tá, gente? Não precisam ficar tímidos, não. Alguém quer falar?
Raira, você quer falar? Você tá com a mãozinha levantada? O Lucas está digitando. Pode digitar, Lucas. A gente vai ler aqui seu comentário. Quem quiser falar, sinta-se à vontade. Ele falou, concordo com a Ive sobre desacelerar. Pois é, né, gente? A questão é como que a gente desacelera, né? É tipo assim, a palavra da Ivy ficaria no meio, desacelerar, e em volta, tipo, tudo que nos impede de desacelerar, sabe que a gente conversou? É complicado, né? Quase impossível, ah, pois é, gente. Ainda bem que você colocou quase, porque, né? Não vamos ficar pessimistas, não. Mas realmente é um quase impossível. Mas é isso, né, gente? Eu acho que, assim, no fundo é encontrando pausas mesmo, sabe? Até a gente fazer a revolução, uma revolução para mudar tudo isso, assim, a gente tem que encontrar essas pausas. Não é questão, tipo assim, de se conformar nem nada, jamais, mas é questão de você não permitir que tudo isso tire, né? Igual eu falei, o melhor de você, o melhor de nós. Acho que tempo também. Com o tempo a gente consegue respirar, olhar para o lado e para o mundo. Pois é, a Raira falou, realmente, gente, é tudo tempo, né? Ainda sobre aquele poema, tem uma parte que eu falo assim: o tempo é o ladrão que rouba tudo que me salva, porque é essa sensação que a gente acaba tendo, né? Não tem tempo para nada, não dá para fazer nada, eu faço tudo muito corrido. Mas é isso, assim, eu gostei das palavras que vocês escreveram sobre empatia, o fim do capitalismo, realmente, é, essa consciência, a tolerância, realmente é tudo que a gente precisa. Mas alguém quer comentar um pouquinho sobre isso? Por que que escolheu essa palavra? Por que que a empatia é tão importante nesses nossos dias, com base em tudo que a gente falou? Gente, eu vou desligar a câmera um segundinho, porque eu tenho que colocar meu computador para carregar, tá? Mas se alguém quiser ligar o microfone e falar ou escrever no chat, pode escrever, tá? Que eu já volto. É só um instantinho, rapidinho. Coloquei aqui. Então, tia, assim, nós já estamos chegando a 8h30. Eu também não quero atrasar muito vocês, né? Porque eu sei, com base em tudo que a gente falou, que, né, vocês também devem estar cansados, etc. Mas eu queria propor uma dinâmica para a gente poder fazer, né? Assim, essa reunião, vocês viram que não teve nenhum texto teórico, nada assim. Eu espero, né, que não tenha sido cansativo para vocês. Eu tentei fazer uma coisa mais dinâmica, né, através dessa nuvem de palavras. Eu acho legal essa ideia, porque aí quem é mais tímido, não gosta muito de falar, consegue pelo menos escrever ali, participar da sua maneira. Então, assim, uma última nuvem de palavras que eu não coloquei, mas que eu queria que vocês respondessem, é se vocês gostaram, né, desse formato de reunião, assim, uma coisa mais prática, mais de conversa mesmo, mais livre. Se vocês gostariam de mais dinâmicas assim, se vocês têm sugestões, se vocês puderem falar, por favor, isso é muito importante para a gente saber onde nós precisamos melhorar, sabe? Para a gente construir isso tudo juntos. Enfim, então, se vocês puderem preencher essa nuvem de palavras que eu não coloquei, mas dizer o que que vocês acharam desse encontro de hoje, se foi cansativo, se foi interessante. Ó, o Lucas falou que foi legal. Ai, que bom, que bom, que foi legal. Gente, eu ainda acho que eu falo demais. Eu quero ouvir mais vocês do que eu. Eu só vou ficar satisfeita quando vocês falarem mais do que eu na reunião. Quando uma mãozinha, ó, ficar levantando atrás da outra e eu falar assim, ó, só oi, e é isso mesmo, e tchau. Não, brincadeira, assim, eu gosto de conversar com vocês, mas é porque eu gosto muito, muito de ouvir vocês também. Olha, a Raira falou.
Ligando o que a gente discutiu com o que a Ivy falou, a gente não só vende nosso tempo no trabalho, mas também agora nossa atenção com as redes sociais. A todo momento a gente está sendo fisgado com algo chamativo. Nosso tempo é tão precioso que é comprado no trabalho e com a nossa atenção nas redes. Nossa, sabe o que que você me lembrou? Uma vez eu assisti uma palestra. E aí era sobre as implicações do sono na aprendizagem. Então a palestrante falou, né, como que é importante as pessoas dormirem bem, ter as horas adequadas de sono e etc. Só que aí os próprios alunos, né, que estavam assistindo a palestra também fizeram problematizações, tipo, é difícil até dormir hoje em dia, né? As pessoas já chegam em casa assim, ainda tem que produzir muito e não tem nem tempo de dormir mais. E aí, uma coisa que eu vi uma pessoa falando na internet uma vez é que assim. No final do dia, mesmo que ela estivesse muito cansada, ela ficava no celular, nas redes sociais, né? Igual você disse, mas não tipo por vício nem nada disso, mas é porque eram os únicos minutos de conforto daquela pessoa, sabe? Porque ela trabalhou o dia inteiro, estudou o dia inteiro, e aí antes de dormir, mesmo cansada, com sono, ela se permitia ficar ali no celular, nas redes sociais, porque não teve tempo de fazer isso durante o dia. Então, eu achei uma situação pesada, assim, sabe? Porque é igual eu tinha até citado uma vez no livro 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, o autor, que é o Jonathan Crary, ele cita um exemplo, né, de uma ave, acho que é o pardal de coroa branca, que diferente de outros pássaros, ele consegue ficar até 7 dias sem descansar. E aí, um órgão determinado dos Estados Unidos, que eu me esqueci o nome agora, mas é uma instituição, algo nesse sentido, começou a fazer estudos dessa ave, desse pássaro, para poder ver se os comportamentos dele eram aplicáveis aos seres humanos, ou seja, se o ser humano também, assim como esse pássaro, conseguiria ficar 7 dias sem descansar e mesmo assim manter a produtividade. Olha que absurdo, gente. Tipo assim, querendo realmente que o ser humano não durma, que se transforme numa máquina, sendo que até as máquinas têm um momento de parar. Então, você falou isso do sono, eu lembrei desse livro, desse caso, assim, o nosso tempo é roubado de todas as formas, né? É no trabalho, é nas redes sociais, às vezes, assim, porque tem a parte da distração também, da procrastinação, eu super entendo, mas tem essa parte mais profunda do tipo de ver as redes sociais como um certo conforto também, sabe? Igual no exemplo que eu dei. Então, achei legal pontuar isso, assim, é bem complicado. Mas, enfim. O mesmo discurso que o parlamentar falou sobre a galinha produzir 7 dias a semana. Uai, tem isso? Esse aí eu não fiquei sabendo, não. Mas é sério, teve isso, gente. Não, é o fim mesmo. Que horror, gente, eu não vi isso, não. Da galinha produzir 7 dias por semana. Ai, não, que péssimo, gente, que péssimo. Aí vai ver, essa mesma pessoa que falou sobre produzir, ela mesma não produz nada, né? Aposto. E ele disse que se ela não produzisse, sacrificava. Não falar nada. Ai, não, sinceramente, viu? Mas enfim, gente, então é isso. Se vocês puderem deixar um comentáriozinho no. A Giovana tem que sacrificar a ele. Meu Deus, gente. Eu tô amando os comentários de vocês. Ri muito hoje. Tem que sacrificar a ele. Enfim. Ai, Deus. A Duda rindo. Ah, não. Vocês são demais. Aí, ó, gente. A Giovana mandou a lista de presença, eu peço que vocês assinem. Então, só mais duas coisinhas antes da gente encerrar, tá? A primeira é essa, né? Ó, o Lucas falou que o encontro foi legal. E vocês, ó? Duda, Giovana, Raira, Bela, Ive, Mirla, vocês gostaram também da dinâmica de hoje? Acharam que foi legal? Ou não? Não teve nada a ver? Tipo assim, o que que vocês acharam? Podem falar qualquer coisa, tá, gente? Eu Não achei precisa muito só bacana, elogiar, Paola. não. Gostou? A Raira, sim, muito bom. Eu gostei da como foi apresentado hoje. É algo bem diferente, né? E o diferente ajuda muito a descontrair, trazer Uhum. um ar mais de leveza, né? Para os encontros de hoje.
Ah, que legal, então. Duda, você quer falar alguma coisa? Está com a mãozinha levantada? Eu ia falar exatamente o que a Ivy falou agora. Foi um negócio muito leve, muito. Hoje eu Hum. tava até meio desanimada com essa reunião, porque o dia foi cheio, igual você já sabe. Mas foi muito leve, foi muito divertido. Tô saindo daqui descansada, adorei. Ai, que fofinho, gente! Ai, que legal, gente. Então, assim. Ai, que bom que vocês gostaram. Eu pensei justamente nisso, sabe? Tipo, porque a gente já estava falando de um tema que é cansaço, capitalismo. É um tema pesado. Aí eu pensei, eu vou chegar na reunião e ficar pedindo, sabe? Pro pessoal, sei lá, fazer questionário de texto, não sei o quê. Não. Aí vocês iam falar, ai, a menina quer falar de cansaço, dando cansaço pra gente. Aí não dá, né? Mas assim, gente, ó, então muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Eu confesso que eu estava um pouquinho preocupada, porque no começo da reunião, só a gente, né, as coordenadoras, estávamos aqui. Eu falei, poxa, será que ninguém vai participar? Só que aí vocês entraram, então, assim, me deixou muito feliz. E a última coisa, gente, é que é o seguinte. Eu queria propor para vocês uma atividade. Olha, nossa reunião está sendo hoje, a próxima vai ser daqui a 15 dias, certo? Então, é um tempo considerável. Como a gente falou muito sobre empatia, se colocar no lugar do próximo e etc., eu pensei numa dinâmica que eu quero que vocês me digam o que que vocês acham, ou se não tem nada a ver, se vocês querem outra coisa, tá? Seria mais ou menos assim. A partir das pessoas que estão aqui na reunião, a gente formaria duplas, certo? E aí, essas duplas iriam conversar, né, durante esses 15 dias que vocês vão ter pela frente. E aí, pode ser uma conversa aleatória. Eu não vou determinar um tema, não, tá? Vocês começam a conversar, tenta se conhecer melhor e tudo. E aí, vamos supor assim, vocês vão ter 7 dias para conversar. Não é tipo conversar todo dia, não. É ter uma troca, uma interação entre vocês. E aí, depois, na próxima reunião, eu gostaria que vocês, no caso, escrevessem alguma coisa sobre essa dupla, sabe? Que vocês conversaram, e aí fizesse alguma produção sobre ela. Pode ser um texto corrido, pode ser um poema, pode ser um conto, enfim, escrever alguma coisa, se baseando naquilo que a sua dupla te falou, entendeu? Mais ou menos como que seria? Então, tipo assim, são 15 dias, e aí nesses 15 dias, cada dupla ia ali se conhecer melhor, conversar um com o outro, e aí na próxima reunião, assim que a gente começar a reunião, essas duplas já, tipo, um lê o texto que produziu sobre o outro. Vocês acham que seria uma coisa interessante ou que fica confuso? O que que vocês pensam sobre isso? É porque a gente falou muito de empatia, né? Se colocar no lugar do outro, de olhar para o outro. E aí eu pensei, por que não, né? Fazer uma experiência assim, tipo, seria até legal para os próprios membros do grupo se conhecerem melhor, né? Porque às vezes a gente está aqui conversando, mas às vezes a gente nem sabe de onde que o outro é, ou esquece o nome. Então, assim, eu acho que até para fortalecer um pouco o grupo seria legal. E aí, igual eu falei, não tem tipo um tema. Ai, vocês têm que conversar sobre isso e ponto. Não, só dá um oi, oi, tudo bem? E aí vocês podem falar tipo assim: ai, me conta uma coisa interessante sobre você, me conta um caso sobre sua vida. Pode ser uma coisa engraçada, pode ser uma coisa triste, pode ser o melhor momento da sua vida, pode ser o pior momento de sua vida. Você escolhe uma história sua e conta para outra pessoa. Vou dar um exemplo, ó, eu e Giovana. Vamos supor, a Giovana me conta sobre o melhor momento da vida dela. Aí eu vou escrever alguma coisa sobre isso, tipo, eu vou escrever um poema sobre isso, entendeu? Tipo assim, eu não preciso falar, Giovana é uma menina que não sei o quê. Não, eu vou escrever com base no que ela me falou. Não, não precisa nem citar nome, sabe? É tipo, a Giovana, eu contando sobre o show da Taylor Swift. Aí, tá vendo? Super legal. Porque o melhor momento da vida de uma pessoa pode ser tipo assim, ai, sei lá, quando eu tive minha casa, quando eu tive um filho. O seu é tipo, quando você foi num show. E todas as experiências são válidas, entendeu? Como que essa dinâmica seria até legal por isso? Tipo, porque quando você conta uma história sua, você dá o seu jeito, a sua personalidade para ela. Mas imagina como seria uma história sua sendo vista pelo olhar do outro. Então é isso. Olha, a Raia falou, ok, achei legal, a Mirla também achei legal.
A Giovana parece que gostou também. Pode ser assim, então, gente? Vocês aceitam fazer essa dinâmica? Acho que sim, sim, legal. Ah, então tá bom. Então, vocês já querem dividir a Lucas? Pode, acho legal. Oh, eu acho que vai ser muito legal, viu, gente? Acho que tem tudo assim para dar certo e vai ser um momento de descontração. Então, a gente já pode dividir as duplas hoje? Tudo bem para vocês? Como que vocês querem dividir as duplas? Um sorteio online ou cada um fica ali com uma pessoa? Como que vocês querem fazer isso? A Bela, minha dupla será a Giovana. Ok. Tudo bem. Eu tenho que anotar isso depois, hein, gente? Aliás, eu vou anotar isso agora, porque eu tô com uma caneta aqui, ó. Vocês que sabem, gente, se vocês querem escolher uma dupla aleatória, se vocês já querem fazer com outra pessoa. Assim, na minha humilde opinião, acho que seria legal vocês ficarem de dupla com uma pessoa que vocês não conhecem muito bem, para ter justamente esse olhar sobre o outro, sabe? Na minha universidade, eu tenho uma menina que, assim, a gente é grudada desde o início do curso. E aí, toda vez que a professora separava a gente ficava tipo assim, ah, não faz isso, não sei o quê. Só que depois de um tempo eu entendi que é importante, sabe, a gente ficar em outros grupos, com outras pessoas, isso amplia os horizontes, porque se a gente sempre fica ali com a mesma pessoa, com a mesma visão, isso acaba limitando um pouco, né? É bom a gente conhecer pessoas novas, etc. A Raira, eu não conheço ninguém, não. Uai, gente, ó, primeiro de tudo, quantas pessoas tem aqui? São 8 pessoas, né? Essas 8 pessoas contam comigo também ou não? Porque de repente a gente pode. Conta assim, com você, conta Tá 8. contando comigo? Então Sim, a gente pode montar 4 duplas. O que que vocês acham? 4 duplas de 2 pessoas? 2, 4, 6, 8. Pode ser? pode. Eu tô Ah, então respondendo tá pelo bom. grupo, basicamente. Tá. Hoje eu vou entrar nessa dinâmica com vocês, tá? Ó, quem quiser ser minha dupla, a gente faz junto, pra dividir certinho. Ah, a Raira, pois vamos, Paola falar da nossa mãe. Então tá, ó, quer ver? Peraí. Então é a Bela e Giovana, ok. A Raira e eu. Quem mais? Pode me colocar com a Laura, ela não apareceu não, mas eu vou avisar ela que ela está intimada. Ô, Duda, mas eu acho que seria bom você fazer dupla com alguém daqui, sabe? Que já tá na reunião, porque são 8 pessoas, aí dá certinho. Pode 2, ser. 4, 6, 8. Pode ser? Você se Quem que importa? tá faltando ainda? Não, Acho que sou eu. tá tranquilo. Pode ser? É Ivy que Quem tá tá faltando? falando? Não tá Isso, aparecendo Ivi. pra mim. Ive, Tá, Ive, pode você vai ser. ficar com quem, Ive? Ive quem? Ó, tá faltando, ó, gente, Ive, Lucas, Mirla e Duda. Quem vai ficar com quem? Na dupla. Pode me colocar com a Ivy. Tá, então Ive e Duda. Então, Lucas, Lucas e Mirla, vocês podem ficar juntos na dupla? Então tá bom, gente. Ó, então, repetindo a dinâmica aqui, hein, gente? Ó, então, hoje é dia 21, quer ver? Deixa eu só olhar rapidinho aqui no calendário, ó. A nossa próxima reunião, então, vai ser sem ser na semana que vem, na próxima. Então, no dia 4 de junho, daqui a 15 dias, a gente vai ter nossa reunião. Então, as duplas formadas foram Bela e Giovana, eu e a Raira, Ive e Duda, e Lucas e Mirla. E aí a dinâmica é a seguinte. Ó, as duplas precisam conversar, né? Então, no caso, assim, igual a Giovana e a Bela, elas são da PUC, então é mais fácil, porque elas podem se encontrar pessoalmente, mas para quem não tem contato pessoalmente, chama um ao outro no WhatsApp, né? E igual eu falei, gente, eu não vou determinar, vocês têm que conversar sobre isso. Não, quero que seja uma coisa bem dinâmica, porque eu até tô, assim, curiosa para ver o que vai sair de tudo isso. E aí, à medida que vocês forem conversando, mais uma vez, não
não é tipo um teste, não. Tipo, ai, vamos conversar todos os dias em tal horário. Não, assim, às vezes você tá muito corrido, você explica para sua dupla, ai, eu vou te contar uma história aqui e pronto, porque eu tô corrido, pode ser, entendeu? Tipo, vai ser tudo conversado. O que eu quero, assim, de vocês, por favor, é simplesmente que as duplas conversem entre si e que contem uma história da sua vida para outra. Você pode contar o melhor momento de sua vida, o pior momento de sua vida, uma história do dia a dia, tipo, mas conta uma coisa sua para a pessoa e a pessoa vai ter que escrever sobre você e você escrever sobre outra pessoa, que é um exercício de empatia, de se colocar no lugar do outro, mas de uma forma dinâmica, né, e legal. E aí, vocês, na próxima reunião, já aparece aqui na reunião com o texto pronto, porque assim que começar a reunião, a gente já vai ler esses textos. Pode ser? Tudo bem para vocês? Todo mundo Pode ser, sim. entendeu? Pode Sim, ser? Tranquilo? Se tranquilo. vocês tiverem alguma dúvida também, é só falar lá, tá? Mas é isso, por favor, gente, ó, tem que produzir alguma coisa, tá? Pode ser um poema, pode ser um texto normal, pode ser um conto, tipo assim, a pessoa, por exemplo, a crônica é uma coisa que está diretamente ligada ao cotidiano. Então, assim, você pode escrever uma crônica sobre uma coisa que a pessoa te contou. E uma coisa também, vamos supor que uma pessoa te conta uma história. Aí você quer escrever uma crônica sobre a história que a pessoa te contou. Você pode adicionar elementos também, sabe? Você não precisa só contar, a pessoa foi no shopping, gostou e ponto final. Inventa detalhes, entendeu? Tipo assim, mistura a realidade com a ficção. Porque vai ter a história da pessoa ali, mas vai ter outros elementos também. Eu acho que é possível. Acho que não tem que ser uma coisa muito literal, sabe? Tipo, a pessoa foi no shopping. Tipo, sabe? Eu acho que a gente ter esses elementos de ficção também seria interessante. Pode ser? Vocês acham legal também essa ideia de adicionar outros elementos para compor ali um poema ou conto crônico, o que quer que vocês decidam escrever? Pode ser? O que vocês acham? Acho que vai ser bem interessante o que vai sair daqui. Eu também acho. Pode ser então, gente, assim, tipo, mas é isso, vocês escrevem do seu jeito. Só tô dizendo que se vocês quiserem colocar, tipo, coisas a mais do que a pessoa te contou, tipo assim, criar uma história mesmo, aí pode, sabe? Não, não tem que só escrever, tipo, isso e ponto. Não, tá? Tenta escrever um pouquinho mais, assim. E lembrando também, gente, o seguinte, que no final desse projeto a gente vai publicar uma obra, eu não sei ainda em que formato exato que vai ser, tipo, se vai ser numa revista ou num livro, mas a gente vai publicar as nossas produções, sabe? Eu acho que é uma oportunidade tanto, vocês podem até colocar no currículo, que conta muito, e é pela dinâmica também, né? Então, assim, é muito legal, sabe? A gente ter esses momentos de produção, sabe? É muito bacana essa oportunidade que a gente tem de debater os temas e ainda produzir e ser publicado. Então, assim, pensem nisso também, sabe? Mas é isso, pessoal. A gente já passou um pouquinho aqui do horário. Mais uma vez, quero agradecer muito, muito, muito a vocês. Eu adorei essa reunião de hoje. Igual a Duda falou, assim, eu acho que é um momento que a gente até esquece o cansaço, né? Tipo, agora, antes, última coisa, prometo. Antes de encerrar, quem puder abrir a câmera para a gente poder fazer uma foto, e que é muito importante também, né? Divulgar nas redes, pessoal participar mais. Só quem puder, tá? Quem puder abrir a câmera para a gente fazer aquele printzinho. E depois está todo mundo liberado. Eu agradeço muito, muito, muito. Cadê? Deixa eu até colocar um coraçãozinho aqui para vocês, de agradecimento. E é isso. Alguém pode ligar a câmera? Duda, Raira, Bela, Lucas, Ive, Mirla. Se Eu vocês ainda não consigo puderem. resolver esse trem da câmera. Oi? Eu ainda tô tentando resolver essa questão da câmera. Acho que vou Tá. mandar para um técnico. Não, não tem problema não. Quem não conseguir, não tem problema. É só quem realmente puder para gente tirar o printzinho. Mas, enfim. Pode subir então? Ó, gente, eu vou contar até um, dois, três, mas vocês não saem da pose, não, porque o computador é meio lento, tá? Eu falo um, dois, três, mas vocês ficam aí no sorriso, na pose, pra tirar, ó. Um, dois, três.
Isso, acho que deu. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Tenham um ótimo descanso. Muito, muito obrigada mesmo. Adorei a reunião de hoje. Fico feliz que vocês gostaram. Beijos e até a próxima. E não se esqueçam da atividade, hein, gente? Ó. Você, uma professora rígida, brincadeira. Mentira. Beijo, gente. Beijos. Até. Tchau, tchau.